Fala, galera, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de hidráulica e hoje vamos continuar falando sobre as estruturas de controle, né, de controle de descarga. Nós falamos de orifícios na aula passada e hoje nós vamos falar de bocais, de tubos curtos e de comportas planas, que são mais algumas estruturas dessa de controle, tá? Então, a gente vai utilizar essas estruturas de controle quando a gente pretender, né, dirigir o jato de descarga e alterar o coeficiente de vazão de um orifício, né, de alguma forma. Então, a gente vai adicionar a esse orifício um certo comprimento de tubo que contenha, normalmente, a mesma geometria do orifício, e aí, com isso, nós vamos criar aí os bocais e os tubos curtos, tá? O funcionamento das comportas é um pouquinho diferente, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente der continuidade aqui. Então, os bocais, eles são peças tubulares que são adaptadas aos orifícios, tubulações ou aspersores para dirigir o jato, tá? Então, ele vai servir para direcionar o jato emitido pelo orifício para algum local, para alguma direção que a gente queira. O comprimento do bocal, ele deve variar, né? Ele deve estar compreendido entre 1,5 e 5 vezes o diâmetro. Então, nós vamos ter aqui um bocal, né? Aqui o bocal. O bocal, ele possui um comprimento L e um diâmetro D. Então, as dimensões do bocal, para que esse elemento controlador de descarga, ele seja classificado como um bocal, a gente tem que ter a relação que o comprimento dele tem que ser menor ou igual a 1,5, maior ou igual a 1,5D e menor ou igual a 5 vezes o diâmetro. Então, nós temos que ter cuidado aí com essas dimensões para que esse elemento controlador seja classificado como um bocal, tá? Quanto à geometria dele, ele pode ser classificado em cilíndrico ou cônico, tá? E quanto à posição em relação ao reservatório, ele pode ser externo ou pode ser interno. Então, o bocal, ele pode estar acoplado externamente, como a gente pode ver aqui na figura, tanto pode estar localizado também internamente aqui por dentro do reservatório. Vai depender do que nós estamos buscando aí encontrar, né? Qual é o nosso objetivo de projeto, tá? O bocal padrão, tá? O comprimento padrão para o bocal padrão, ele obedece à seguinte relação: o comprimento dele é igual a 2,5 vezes o diâmetro. Esse é o tipo mais comum de bocal que nós temos, tá? Então, aqui tem as classificações, né? O bocal cilíndrico externo e o cilíndrico interno, e o bocal cônico, que pode ser convergente, quando ele direciona o jato para convergir, ou pode ser divergente, quando ele tende a abrir mais ainda o jato, tá? Então, os bocais externos, tá? Principalmente o bocal cilíndrico externo, o fenômeno da veia contracta, da veia contraída, ele vai acontecer dentro do próprio bocal, né? A gente vai ter a contração da veia aqui, dentro do próprio bocal. No cilindro interno, a vazão que vai sair, né, daqui, a vazão que vai sair do bocal com formato cilíndrico interno, ela é um pouco menor do que a vazão no orifício do mesmo diâmetro. Em contrapartida, o jato do cilíndrico interno, ele é bem mais regular do bocal interno, né, do que do bocal externo. Então, cada bocal vai ter a sua aplicabilidade e vai ter a sua função de uso. Então, vai depender muito do tipo do projeto que a gente vai utilizar, tá? O nosso bocal. Uma aplicação muito comum para bocais são os bocais de aspersores, principalmente aspersores de irrigação. Esses bocais de aspersores, eles são projetados com um coeficiente de descarga, que é o nosso CD. Só relembrando, o CD, ele é o produto do coeficiente de redução de velocidade pelo coeficiente de contração
da área, tá? Então, quanto menos redução a gente tiver, mais próximo de 1 vai ser o nosso CD, o nosso coeficiente de descarga, porque o coeficiente de descarga ele varia entre 0 e 1. Então, os bocais de aspersores, eles são projetados para terem coeficiente de descarga igual a 1, exatamente para ocorrer a mínima redução de vazão possível, tá, no jato. E aí, esses aspersores, eles são utilizados principalmente para irrigação em formato de pivô, né? A gente tem a plantação vista aqui em planta, tá? A gente tem aqui a plantação e aí a gente coloca o pivô aqui e o aspersor, ele fica rodando, né? Jogando água. Então, esses mini canhões, né? Eles imprime aí uma vazão que pode variar de 7,3 a 49,3 milímetros cúbicos por hora e um diâmetro molhado, né, uma área de cobertura aqui, que pode variar de 48 até 85 metros. Então, a gente consegue essa variação só regulando aí o jato, né, o grau do bocal no aspersor para conseguir controlar o nosso jato de água. Então, faz com que o mesmo aspersor fique muito mais versátil do que ele realmente é, né? Originalmente ele é. Então, a equação dos orifícios pequenos, né, que a gente viu no vídeo passado, na aula anterior, ela também vai servir para os bocais. Porém, o coeficiente CD, o coeficiente de descarga, ele vai assumir valores diferentes conforme o tipo de bocal, tá? Se o bocal é cilíndrico, se o bocal é cilíndrico interno, se é cilíndrico externo. Então, esses valores, eles vão variar, tá? Então, a vazão em metro cúbico por segundo, né? Todas as unidades aqui são unidades do SI, vai ser o coeficiente de descarga vezes a área, dadas em metro quadrado, vezes a velocidade teórica, que é a nossa equação de Torricelli. Então, 2 vezes a gravidade em metros cúbicos por segundo, em metro por segundo ao quadrado, tá? E a nossa altura aqui em metros, o H, lembrando que a altura é a carga, que vai do nível da água do reservatório até o eixo aqui do bocal, tá? Essa é a nossa carga aqui, considerada para o cálculo da vazão, tanto no bocal quanto no orifício. Deixa eu fazer aqui o orifício que eu não fiz, tá? Quanto no orifício. Então, sempre lembrando a distância até o centro do orifício, ok? Os valores do coeficiente de vazão para esses bocais, ou seja, do nosso coeficiente de descarga, do nosso CD, ele vai variar de acordo com o tipo, tá? Para o bocal cilíndrico externo, tem uma leve variação, e aí vai depender da relação aqui entre o comprimento do bocal e o seu diâmetro. Então, essa relação importa para que a gente possa encontrar, então, o nosso coeficiente de descarga. Então, essa relação vai variar aí em torno de 0,5 até 5, tá? Que para ser um bocal, ela tem que ser pelo menos 1,5, né? Então, vai variando aí de 1,5 até 5, a gente tem aí os valores, né, modificados e tabelados. Para o bocal cilíndrico interno, a variação ela é muito pequena, né? Mesmo que a gente varie as relações, a variação para o CD, quando a gente faz a multiplicação da redução de velocidade com a redução de contração, a redução de área, a diferença dá muito pequena. Então, o valor médio adotado para o bocal cilíndrico interno pode ser utilizado 0,51 para o coeficiente de descarga, ok? Bebam água e se hidratem. Estamos falando de hidráulica, temos que beber bastante água, tá? E aqui são algumas ilustrações dos usos dos bocais, né? Normalmente associados a pontas de mangueira, para direcionar o jato, tá? Para dirigir e direcionar o jato e alterar o coeficiente de vazão. Quando a gente direciona, né, a gente consegue aumentar a pressão do jato e a gente reduz um pouco, né, a vazão, pode reduzir ou pode aumentar a vazão. O que importa aqui é a direção, o direcionamento e a velocidade do jato. Então, a gente vai aplicar aí
em vários usos, né? Aqui o pivôzinho que eu estava falando, ó, o aspersor, né? Que é a mangueira, a ponta da mangueira, também em formato de pistola, que você vai aumentando ou diminuindo aqui a variação do bocal. Em mangueiras de alto volume de água, né? Muito utilizado também no corpo de bombeiros, para que a gente consiga imprimir a vazão necessária e o alcance necessário. Então, a gente adequa o bocal para que esse jato avance, obtenha um alcance maior, tá? E assim sucessivamente. Então, por que é que o bocal, ele favorece o escoamento, tá? O bocal, ele favorece o escoamento, aqui é um modelo de bocal cilíndrico externo, tá? Com a veia contraída acontecendo dentro do bocal, tá? Ela vai acontecer dentro do bocal. Quando a gente tinha um orifício, que a gente viu na aula passada, a veia líquida se contraía e ia para a descarga livre ou para a descarga afogada, né? De toda forma, a veia líquida acontecia logo após a seção do orifício. Aqui do mesmo jeito, a veia líquida, ela vai acontecer, a veia contraída, perdão, ela vai acontecer logo após a saída do orifício. O orifício está aqui, tá? A parede delgada e está aqui o orifício. Mas o tubo, né, que está conectado, o bocal que está conectado, ele está protegendo o jato. Então, a veia contraída vai acontecer dentro do bocal cilíndrico, tá? Então, o que acontece é que existe uma zona de formação de vácuo aqui dentro do bocal. O escoamento, então, ele vai possuir uma pressão menor que a atmosférica, então, ele vai estar aqui a uma subpressão, e isso vai contribuir para o aumento da vazão, tá? Se a gente fizer uma comparação entre a vazão através de um bocal e através de um orifício de paredes delgadas com a mesma área, tá? Se a gente comparar aqui um orifício de parede delgada, vou escrever isso, tá? Comparando-se um bocal com um orifício de parede delgada. Com a mesma área, tá? Então, ou seja, com o mesmo diâmetro. E sujeitos com a mesma carga, né? Sujeito com a mesma área, mesma carga. E um coeficiente de descarga do valor médio, que é o 0,61, tá? A gente pode ter aí que, apesar da perda de carga que acontece no bocal, a instalação desse bocal vai promover um aumento de cerca de 34% na vazão, tá? Então, mesmo com a perda de carga, mesmo com a perda de carga no bocal, a vazão terá um aumento de 34%, né, aproximadamente, 34%, com relação à vazão do orifício. Ficou lindo isso aqui, né? Super bem distribuído, mas é a vida, tá? Com relação à vazão do orifício. Então, é uma das vantagens, né, que favorecem o uso do bocal, que o bocal favorece o escoamento, é que a gente consegue obter aumentos de vazões significativos, né, principalmente se a gente tratar com bocais cilíndricos externos, se comparado com orifícios, né, de mesma área, de seção transversal, e com o coeficiente de descarga considerado médio, né, que é o 0,61. Que ele é oriundo do produto dos coeficientes de redução de velocidade e coeficientes de contração médios também, 0,62 e 0,985, tá? Vamos falar aqui agora um pouco dos tubos curtos, ok? Os tubos curtos, eles são estruturas destinadas a dar passagem à água
em geral com uma carga muito pequena, tá? Eles também podem ser chamados de tubos adicionais. Então, a diferença entre o tubo curto e o bocal é simplesmente o tamanho, é o tamanho relativo da tubulação. Ele tem exatamente o mesmo funcionamento, é uma tubulação acoplada a um reservatório, que tem um certo diâmetro e um certo comprimento L, tá? E também está sujeito a uma carga H, ok? Então, o que vai diferenciar o bocal do tubo curto é o comprimento relativo da tubulação. Então, se a gente tem esse comprimento relativo variando entre 1,5 e 5, a gente tem um bocal, que foi o que a gente acabou de ver. Se essa relação varia entre 5 e 100, né, a gente vê que é um intervalo bem amplo, é um tubo considerado um tubo muito curto. Se a gente tem essa variação entre 100 e 1.000, é uma tubulação curta. E acima de 1.000 já é uma tubulação longa. Então, para tubulações curtas, né, e tubulações longas, a gente já vai aplicar as equações do movimento do conduto forçado, que a gente está acostumado, né, que a gente viu lá no começo, a equação da perda de carga universal e etc. Ok? Os tubos muito curtos, que são os que nós vamos trabalhar aqui, tá? Do ponto de vista prático, para tubulação muito curta, é mais fácil a gente continuar considerando o escoamento como sendo um escoamento sujeito à lei dos orifícios, tá? Só que com os valores de CD tabelados. Enquanto lá no bocal, a tabela do CD, ela para orifício cilíndrico, bocal cilíndrico, perdão, interno era 0,51 e para o externo variava um pouquinho. Aqui, a tabela do CD, do coeficiente de descarga para tubos muito curtos, ela vai variar de acordo com o material e diâmetro, tá? Então, a gente vai encontrar várias tabelas, que depois eu vou até passar para vocês. A gente vai encontrar várias tabelas de coeficiente de descarga com diferentes materiais, de ferro fundido, de concreto, né, diferentes diâmetros, relacionando aí, então, né, com o coeficiente de descarga para os tubos muito curtos, que são aqueles onde o comprimento relativo varia entre 5 e 100, tá? Então, a relação, a lei dos orifícios permanece valendo, esse coeficiente de descarga, vezes a área da seção transversal do tubo, vezes a raiz de 2GH, onde o H vai ser a diferença de nível entre a superfície do reservatório e a linha de centro, né, da seção de saída do tubo. E a submergência, aqui para o caso dos tubos muito curtos, ela deve ser, no mínimo, 1,5 vezes a carga cinética para que a gente evite a formação de vórtices, tá? E a submergência, ela vai ser medida da altura do nível da água. Aqui está o tubinho curto. Ela tem que ser medida aqui do nível da água até a entrada, tá? A parte superior do tubo. É essa distância aqui que a gente utiliza para fazer, né, para garantir a submergência. E nós já vimos todas as implicações, né, que dá quando a submergência acontece. Formam os vórtices. Os vórtices, eles existem quando a gente tem um escoamento acontecendo, né, através de um orifício ou de um tubo, de um nível d'água muito raso. Então, essa velocidade aumenta e acaba entrando ar dentro da tubulação, e a gente não quer, sob hipótese nenhuma, ar dentro das nossas tubulações, porque, principalmente, se a gente estiver trabalhando com tubulações de conduto forçado, que mais na frente vão ser bombeadas, vão compor um conjunto elevatório, a gente vai favorecer aí o evento da cavitação, e ninguém quer isso, né? Então, nós temos que ter esse cuidado em garantir a submergência. Então, a submergência, ela tem que ser pelo menos 1,5 vezes a carga cinética. Tá lembrando que a carga cinética é V ao quadrado sobre 2G. Então, nós temos que saber a vazão. Com a vazão e a área, nós descobrimos a velocidade, né, a velocidade real que está escoando ali.
Com a velocidade, a gente divide aí por 2 vezes a gravidade e tem essa carga cinética em metros. E aí, a submergência tem que ser pelo menos 150% aí, né? 50% maior do que essa carga cinética, ok? Para garantir a submergência e evitar a formação dos vórtices, que é o mais importante, uma das coisas mais importantes. As comportas de fundo, né? Elas que são comportas planas, elas funcionam um pouco diferente de tubos. Ela não tem o mesmo comportamento dos bocais e dos tubos curtos. Ela funciona quase como um orifício. Quase não, ela funciona como um orifício. O que é uma comporta? Uma comporta é um anteparo que a gente coloca no meio de um escoamento, a água vem e bate na comporta. Se eu quero liberar o escoamento, a minha comporta, e aí eu libero aqui espaço, né, embaixo, para o escoamento continuar acontecendo, tá? Então, é uma forma da gente gerar aqui um orifício. Isso aqui acaba se tornando, né, o que a gente chama de orifício. E isso acontecendo, esse tipo de elemento instalado no meio de um escoamento, gera algumas implicações, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, né? Quais são os elementos que a gente tem de uma comporta? Nós temos a altura, a carga, né, total inicial, que é a altura estática mais a energia cinética. Nós temos a altura do nível da água, que é o nosso Y1, né? Imagine que isso aqui é uma seção de um canal, tá? Um canal com uma comporta no meio. Então, aqui é a nossa altura da água, que é do nível da água até o fundo do canal. Nós temos a dimensão aqui do orifício, que é o Bzinho, tá? Que é quando a comporta vai abrindo, esse B é variável, vai depender de quão aberto for a comporta. E aí a gente tem a onda gerada pela contração da veia, né? Percebam que aqui a veia sofre uma contração apenas na parte de cima, né? A contração aqui não é completa, porque na face de baixo é como se a gente tivesse um orifício junto ao fundo, né? Como o exemplo que nós fizemos na aula anterior, tá? Então, o orifício aqui é junto ao fundo, então eu não tenho a contração completa aqui da veia, tá? Só em uma face. E aí, aqui nós temos a energia cinética da segunda seção, né? Da seção pós-comporta. Percebam que ela é muito maior do que a carga cinética logo antes da comporta. Então, nós temos uma pequena área, uma quantidade de fluido passando a uma velocidade muito grande, com uma grande energia cinética e uma baixa altura d'água, né, que é o nosso Y2, tá? Que ele vai ser o resultado, né, do nosso coeficiente de contração vezes a dimensão do orifício, né, a área do orifício, que é o CC vezes o Bzinho aqui. E mais à frente, a gente vai ter a estabilização desse escoamento, tá? Com uma nova energia cinética intermediária e uma nova altura d'água aqui, que é o Y3, tá? Pós-comporta, já totalmente com o escoamento estabilizado. E aí nós temos uma perda de carga, tá? A comporta, ela vai fazer com que o fluido dissipe energia. Então, a comporta faz com que haja dissipação de energia no escoamento, tá? Então, a gente tem que levar essa dissipação de energia em consideração. Então, as comportas, elas vão controlar as características do escoamento fluvial a montante. Então, aqui, antes da comporta, o nosso escoamento, ele, por ter alta carga potencial, né, e baixa energia cinética, a gente tem aqui um escoamento fluvial, tá? Ele tem baixo número de fluido aí baixo. E depois da comporta, a gente vai ter um escoamento se comportando como escoamento torrencial. Então, a comporta, ela tanto serve para controlar o escoamento a montante no regime fluvial, como vai servir para controlar o escoamento a jusante no regime torrencial. Então, ela também permite que haja a graduação da abertura do orifício. E se eu posso controlar a abertura do orifício, eu controlo também a descarga produzida, uma vez que a descarga
ela é função do coeficiente de descarga, vezes a área do orifício, vezes a raiz aqui de 2GH. Então, se eu controlo a minha elevação da comporta, né? Normalmente a comporta, ela é colocada em toda a extensão aqui do reservatório, tá? Ou do canal, parede a parede, sem contrações laterais aqui. A gente vai ver a influência dessas contrações mais adiante. E aí, à medida que eu vou subindo a minha comporta, ou descendo, né, subindo ou baixando, eu vou modificando a minha área aqui, tá? Então, se eu modifico a altura da comporta, eu modifico a área. Se eu modifico a área, né, quanto maior a área, maior vai ser a vazão que vai ser despejada ali pela comporta, tá? Então, o escoamento após a comporta, ele pode ser livre ou afogado, tá? A condição para que haja a existência de descarga livre, para que essa descarga aqui, ela seja considerada como livre, é que o Y1, que é essa medida aqui, ele seja maior ou igual a 81% do Y3, que é a altura já estabilizada, vezes a relação entre o Y3 sobre B elevado a 0,72. Obviamente, essas condições, elas são analíticas, tá? São analíticas e são empíricas, então elas são rodadas aí por uma série de equações, até que se chega a essa relação. Então, a representação da descarga livre, né, é exatamente essa aqui. Você tem esse valor Y1 maior ou igual a essa dimensão, né, vezes a razão entre ela e a altura do orifício elevado a 0,72. Isso é a descarga livre. A descarga afogada, tá? O escoamento sendo afogado, ele é um pouco diferente, tá? Se a posição de equilíbrio do ressalto, ela for afastada da comporta, ou seja, se o Y3 for muito longe da comporta, o escoamento, ele se produz como uma veia livre, né? Que é esse caso aqui. E a veia d'água, o nível da água ajusante, nosso Y3, em regime fluvial, já porque aqui ele volta ao regime fluvial, tá? Então, quando ele volta a esse regime fluvial, ele não exerce mais influência sobre a vazão que passa aqui pela comporta, tá? Entretanto, se essa altura d'água aqui, no regime fluvial, for maior do que a correspondente à altura conjugada do escoamento na seção, que é essa daqui, se o Y3 for maior do que o Y2, o ressalto que vai acontecer aqui, um ressalto hidráulico, né, ele não vai encontrar condição no equilíbrio do canal e ele vai se mover para a montante, até alcançar aí a parede do orifício, né, e a veia líquida, afogando o escoamento, então, e produzindo aí uma zona, tá, de movimento turbulento pós abertura da comporta. E aí a representação desse movimento, né, desse movimento afogado, fica um pouco mais ou menos assim, né? A gente tem aqui a comporta aberta com o fundo do canal aqui, e aí o nosso escoamento ele fica tipo assim, né? E aqui a gente tem o nosso Y2, tá? E quando ele regulariza, né, o Y3 lá na frente, aqui, e a gente tem uma zona aqui de turbulência, tá? Umas ondas de água, que a gente conhece por ressalto hidráulico, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, características do ressalto hidráulico. Tá? Que é uma zona de alta turbulência, e aí, então, esse escoamento, aqui é o B, ele acontece, ele é dito como afogado, tá bom? Então, isso aqui é a representação do escoamento afogado. As expressões analíticas para as comportas de fundo plano, elas são as seguintes. Para descarga livre, essas expressões, lembrando, elas são para o coeficiente
de descarga, porque o coeficiente de descarga aqui é a nossa incógnita. Uma vez que a gente sabe que vazão é coeficiente de descarga vezes a área vezes a raiz de 2GH, a altura é conhecida, a área também, depende de onde eu colocar a minha comporta. Tanto a altura quanto a área eu consigo saber de acordo com o nível que a comporta está. O que eu preciso adequar é exatamente o meu coeficiente de descarga. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar a condição. Essa condição aqui, ela tem que ser verificada. Se essa relação for verdadeira, da hora que a gente fizer lá o protótipo, né, do experimento, se essa relação for verdadeira, o escoamento acontece com descarga livre. Então, o CD aqui vai ser calculado da seguinte forma, utilizando apenas o Y1, que é a altura aqui antes da comporta, ok? Se essa relação não for válida, ou seja, se o Y1 for menor do que esse valor aqui estabelecido, então a gente vai considerar essa descarga como afogada, ok? E aí o coeficiente de descarga afogado vai ser dado em função do coeficiente de descarga livre, da altura Y1, que é o nível da água antes da comporta, do nível da água Y3, que é o nível da água já estabilizada após, tá, o regime torrencial. Então, é essa alturazinha aqui, Y3, já depois de estabilizado após o ressalto, ok? Então, a gente tem que fazer essas observações. Ou vai ser descarga livre, ou vai ser descarga afogada. A partir daí, a gente encontra o valor de CD e consegue encontrar a nossa vazão liberada pela comporta. Então, esses são os 3 elementos de controle que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Uma explanação bem rápida. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Se você gostou, ok? Beijinhos, até mais!